Beleza, pessoal? Boa noite. Então, vamos começar, tendo o horário aí, respeitando o horário de início aí. Vou começar com os avisos aí, né? Nós tivemos no dia 30 a primeira atividade lá presencial, né? Não obrigatória, e a gente teve a oportunidade de conhecer lá a Reserva Ecológica de Guapiaçu. Acho que foi bem legal. Acabou que na parte da tarde que choveu, e aí não deu para a gente fazer a trilha, mas por sorte tem a trilha virtual, e eu até passei uma atividade lá para vocês entrarem e tal. Achei bem interessante lá, um espaço de fato privilegiado, né? E agora, no sábado que vem, a gente vai ter a atividade lá encostado, né, na APA Macacu, onde a gente vai fazer a prática de monitoramento de qualidade de água lá com a metodologia que eles chegaram até a apresentar um pouco lá para a gente, tá? Então, eles fazem um monitoramento em alguns pontos, nos rios Macacu e Guapiaçu. Então, vai ser nesse sábado. A Neise, que é a servidora lá do campus de Itaboraí, que está lá com a gente na gestão, ela colocou lá no grupo para vocês o link lá para quem pretende ir, né? Nós já temos lá um grupinho já inscrito. Se vocês quiserem chamar alguém que não esteja aqui no curso para aproveitar e fazer a visitação, não tem problema nenhum, tá? É só entrar lá no link, né? Porque é só para a gente organizar, para avisar lá quantas pessoas irão, né? Eu irei na sexta-feira, eu vou ficar lá para poder no sábado de manhã estar lá, mais fácil, né? Para poder participar. Então, a Neide colocou lá no grupo o link para aqueles que puderem, quiserem, né? Mas, repito, não é obrigatório, a gente passa uma outra atividade para substituir essa. Mas quem quiser, quem estiver aí vacinado, quem tiver disponibilidade, tiver a possibilidade de ir, eu recomendo, porque eles vão fazer a prática lá com a gente, vão comparar os resultados. Então, acho que vai ser bem interessante, até porque sem ser semana que vem, nas duas outras terças-feiras, né, que será no dia 23 e 30, nós teremos aqui a parte de qualidade de água com o professor Tiago, né, que é o nosso professor químico, que trabalha lá no nosso polo de inovação, no laboratório de qualidade de água, né, lá do Foz, né, algumas pessoas que já o conhecem, e ele vai estar aqui trabalhando com vocês na parte de qualidade de água, né, que ele sempre está junto comigo, né? Nessa parte aí é ele que conduz. É professor também do nosso doutorado lá, tá certo? Então aí vai ser interessante, que aí logo em seguida vocês vão ter esse conteúdo e vocês vão poder fazer o link aí das informações. Tá bom? Então, próximo sábado, dia 13/11, a gente, para quem puder, não é obrigatório, repito, mas quem puder, quem quiser, quem tiver disponibilidade, é uma oportunidade aí em fazer a atividade. A segunda atividade, a gente ainda vai ter a terceira, tá? Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre fluviometria, instalação de postos, seção de medição de réguas, controle, medição de nível, instalação de seção de réguas, medição de vazão. A gente vai tentar aqui dar uma geral aqui com vocês. Evidentemente, essa questão remota limita muito, né? Eu estou tentando aqui, eu fiquei o dia de ontem e o dia de hoje pela manhã tentando tornar aí esse conteúdo mais interessante possível. Coloquei alguns vídeos aí. Tomara que vocês gostem, mas pelo menos vai ter uma noção boa aí do que a gente está tentando falar. É lógico que nada substitui um campo, uma prática aí, né? Ver a teoria, depois ver a prática, mas infelizmente nesse momento fica difícil, né? Quem sabe um próximo curso, tá bom? Então, começando já de imediato, né? Eu estou usando como referência materiais aí da ANA, mas também das apostilas da ANA, mas também material do Instituto de Pesquisa Hidráulica, lá, do professor Fernando, que me cedeu algum material também. Então, assim, fiz um mix aqui para tentar trazer um material mais atualizado, mais interessante possível aqui para vocês, tá? Então, com relação à fluviometria, então, é o estudo das águas fluviais, rios, ribeirões, córregos, tendo como principal objetivo determinar o volume
de água, que é escoada por unidade de tempo, né? Então, volume na unidade de tempo, nós temos, então, vazão, determinado em uma seção do curso d'água ou somente o nível d'água, né? Esses dados são indispensáveis para a gente fazer estudos aí, por exemplo, aproveitamentos hidroenergéticos, mas também atendimento a outros usuários, né? E aí outros usuários, nós podemos pensar em outros segmentos, como, por exemplo, planejamento de uso de recursos hídricos, a previsão de cheias, o gerenciamento de bacias hidrográficas, o saneamento básico, o abastecimento público, industrial, navegação, irrigação, transporte, meio ambiente, e estudos aí, que são estudos, né, e muitos outros estudos com importância aí científica e socioeconômica. Tá? Então, daí a importância de conhecer, né, a vazão, ou a média, a vazão mínima, a vazão máxima, né, de um curso d'água. Tá? E consiste basicamente na instalação aqui, no caso de uma estação fluviométrica, consiste na instalação de réguas graduadas, escalonadas ao longo da margem, de tal forma que permita aí um observador realizar leituras de cota do rio. E essas réguas, elas são amarradas a uma referência de nível, né? Então, o ideal é você ter, hoje em dia, com o advento do GPS, né, o GPS com precisão aí geodésica, você consegue instalar essas réguas e associá-las com a altitude, né? Então, aqui na região aqui do Norte Fluminense, por exemplo, nós temos um conjunto bem grande de réguas aqui, monitorando rios, lagoas. É uma loucura, né? A gente até fica assustado com a quantidade de informações que são aqui geradas, né? Mas é muito interessante, né? Só apenas comentar que essas leituras de réguas precisam estar associadas a algo. Por exemplo, uma cota, uma área de inundação ou uma vazão, né, do próprio curso d'água, que é o que nós veremos mais aqui. Tá? Então, é nessa linha que a gente vai falar um pouco aqui para vocês hoje. Tá? É lógico, gente, e evidente, num curso de curta duração, dessa forma, a gente não tem como passar todo o conteúdo. Então, eu estou tentando pincelar algumas informações que eu entendo serem as mais importantes, trazer para vocês, mas, evidentemente, vou até colocar mais material lá para consulta. Aí vocês vão poder ler aquele material, está tudo em PDF, baixar, né? Baixa o material, guarde o material, dê uma lida. Certamente outros materiais, né? Outros conteúdos vocês poderão adquirir aí em outras fontes. Né? Existem muitas fontes hoje, ainda bem, diferente do que aconteceu no passado, que vocês podem acessar fontes confiáveis, né? Material aí produzido pelos cursos de pós-graduação, pelas universidades, pelos órgãos, que vocês podem acessar e podem se aprofundar mais. Então, a gente aqui só tem a pretensão de dar uma pincelada, uma primeira informação sobre esses conteúdos. Tá? Bom, então, continuando, uma estação hidrométrica é uma seção de rio com dispositivos de medição de nível de água. Então, você pode ter ali réguas linimétricas ou linígrafas, devidamente se referidas a uma cota conhecida, materializada no terreno. Aí você pode ter uma referência de nível, né, que a gente chama, um RN, você pode ter ali facilidades para medição de vazão, né? Aí você pode ter alguma estrutura, e estruturas artificiais de controle, se for necessário. Então, isso aí é que esse autor define como estação hidrométrica. Aqui algumas terminologias, tá? Eu sempre busco terminologias aí, referências aí da Agência Nacional de Águas. Então, nós temos aí o deflúvio. Aliás, eu até botei um material lá para vocês da portaria da ANA, que tem lá os termos, tá? Então, nós temos aqui o deflúvio, que é o volume de água total que passa por um determinado tempo em uma seção transversal do curso d'água. Descarga ou vazão, que é o deflúvio na unidade de tempo, né? Já que o deflúvio é o volume. E aqui, então, o deflúvio na unidade de tempo expressa em metros cúbicos por segundo ou litros por segundo. Quando eu falo de uma descarga específica, eu estou associando a descarga com unidade de área de drenagem, né? Por exemplo, dentro de uma bacia, a bacia tem uma área X, então aí eu posso expressar aquela descarga específica em litros por segundo por quilômetros quadrados, né?
Outra terminologia usada é cota linemétrica ou cota fluviométrica, né? Então, é a altura da superfície de água referida ao zero de uma escala graduada em centímetros. Ou seja, são termos aí que vocês poderão encontrar. Avaliações de vazão, avaliação de área de vazão por um processo direto, né? Você pode fazer por medição, integração do campo de velocidade na seção transversal, seria assim muito excessivamente oneroso e complicado, né? Então, na verdade, você imagina como acontece aqui em alguns cursos d'água aqui da região, as pessoas irem lá todos os dias, em um determinado horário, fazer uma leitura. Aqui o pessoal usa fazer isso com o WhatsApp, né? Aí tem uma série de possíveis erros de leitura, erros ali de colocação de régua, né? A régua também, algumas vezes a gente vê que as réguas são meio tombadas. Então, na verdade, o ideal é você fazer uma instalação de um posto ali de monitoramento. Esse posto está bem fixado, né, junto a alguma estrutura. O problema todo é vandalismo, né? Infelizmente, uma coisa bem comum. Você instala ali uma estação, um ponto de controle, um ponto de medição de nível, e o vandalismo, as pessoas vão lá, destroem, quebram, muitas vezes não serve para nada aquele material, destrói, quebra, jogam fora, e aí você perde aquela informação. Mas o ideal é você ter um posto, você ter um sistema ali de registro dos níveis de rio, né? E aquele nível ali, no caso de um rio, você relaciona com a vazão, né? E essa vazão ela está correlacionada com a chamada curva-chave que nós veremos na semana que vem. Hoje a gente vai ver os outros pontos aqui. Então, a gente vai fazer uma descrição aqui do que é uma instalação de um posto fluviométrico, a medição de nível, medição de vazão, e a determinação de curva-chave fica para a semana que vem. Tá? Com relação à instalação e operação de postos, Santos, 2001, ele, na escolha de a instalação de estações fluviométricas, ele deve, né, ele sugere, recomenda que se procure um local no Rio onde a calha obedeça a alguns requisitos. Então, nós teríamos boas condições de acesso à estação, isso é uma condição básica. Na prática, o que nós faremos lá não é para medir vazão, mas a gente vai coletar amostras de qualidade de água, e são pontos que se repetem. Então, certamente, essa é uma condição que é observada, né? Uma boa condição de acesso ao ponto, né? A estação, gente, basicamente é o ponto de referência onde você vai fazer a medição. No caso aqui, de um posto fluviométrico, é onde você está ali com as réguas instaladas, por exemplo. Tá? A presença de um observador em potencial, o leito regular estável, né? Aí a recomendação é que aquela seção onde estão sendo feitas onde está o posto fluviométrico, ele não sofra deformações ao longo do tempo, tá? Não deforme, não sofra erosão, não tenha um desbarrancamento. Então, você sempre procura ali uma seção mais consolidada possível, né? Sem obstrução a jusante. Jusante é daquele ponto que você está no rio abaixo, tá? Sem controle de jusante, sem obstrução, ou seja, sem controle de jusante, ou seja, nenhuma obstrução que vá criar um reflexo ali naquele ponto onde está sendo feita a medição de vazão, né, ou a leitura de régua. Um trecho reto, ambas as margens bem definidas, altas e estáveis e de fácil acesso durante as cheias. Tá? Local de águas tranquilas, protegido contra a ação de objetos carregados pelas cheias, e uma relação que ele recomenda que seja unívoca entre cota e vazão, ou seja, você tem uma cota ali e você tem ali a seção que te forneça uma vazão sempre a mesma, né? Não há variação da vazão em função da mesma cota. Tá? Lógico, evidente que muitas vezes essas condições nem sempre são fáceis de encontrar. Você tem que procurar atender da melhor maneira possível, né? O ideal seria isso aí. E a escolha da seção de medição e local das réguas merecem um reconhecimento da calha do rio, que deve ser orientado por alguns requisitos básicos, né? Então, também aí ele pede o trecho reto,
em ambas as margens bem definidas, a seção deve localizar fora de remansos, um leito regular e estável, as réguas devem estar localizadas a montante do controle, o acesso deve ser fácil, as margens devem ser estáveis, deve existir um observador próximo da seção das réguas e as medições de descarga deverão ser realizadas sempre na mesma seção. Tá? Bom, aí vamos aqui ao chamado controle, né? O controle denomina-se controle a seção do rio que determina o nível de água no local para cada vazão. Tá? Então, na maioria das vezes, os fatores preponderantes na escolha de seção do controle são a facilidade de acesso e a existência de observador nas proximidades. Tá? Então, é o fato de você ter uma boa visão ali para poder visualizar, né, essas réguas, né, que serão instaladas. A importância de ser um leito fixo consiste no fato de que, se não for, é possível que ocorra erosão, né? Então, você tem que ter um leito estável por isso. E se isso acontecer, uma erosão ali, ou até um assoreamento, vai alterar a curva-chave, ou seja, aquela régua que foi determinada a partir de uma curva-chave, que correlaciona nível com vazão, ela pode ser alterada. Então, ele recomenda que o local, né, a ser escolhido seja uma seção rochosa, né? Nem sempre isso é possível, tá? Talvez numa região aí, como Cachoeiras de Macacu, uma região mais serrana, isso pode ser, provavelmente isso é mais tranquilo. Numa região de baixada, na região sedimentar, como a gente tem aqui no norte fluminense, isso é quase que inviável, né? A gente já fez aqui muitos trabalhos em canais, em pequenos cursos d'água, e é uma grande dificuldade você conseguir essa seção bem definida, bem certinha, tá? Então, esse controle pode ser natural ou artificial. Natural, e aí ele informa que pode apresentar-se como uma corredeira, um ressalto em rocha, né? Proporcionando assim condições para uma relação unívoca das descargas com relação às cotas, ou seja, vazão e nível, essa relação ela permanece praticamente aí sem alteração. E artificial é construir uma pequena estrutura, como uma soleira submersível, né, ou uma pequena barragem, ou um pequeno vertedor. Nós vamos ver aqui vertedor, vou mostrar alguns vertedores que nós trabalhamos aí. Nós trabalhamos aqui no Noroeste Fluminense, em Barriçai. Vou mostrar para vocês aqui, é bem interessante, que a gente monitora, trabalha numa bacia há mais de 20 anos, e a gente tem lá esse vertedor, né? Alguns de vocês que já foram meus alunos já viram, já foram lá, né? Já tiveram a oportunidade de fazer medições de vazão, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, aqui, já falando de medição de níveis, então, os linímetros aí, né, são réguas linimétricas. Toda vez que vocês viram falar linimétrica, né, pluviômetro, então é um medidor, é um totalizador. E um linígrafo, pluviógrafo, ele mede e registra, tá? Registra continuamente, tá? Então aí nós temos réguas linimétricas e linígrafos, né? Os linígrafos, então, registram a variação do nível do rio, né, ao longo do tempo, tá? Eu vou mostrar alguns equipamentos aí, vou mostrar aqui para vocês. Quando a variação dos níveis da água, uma régua linimétrica é uma escala graduada de madeira, de metal, ela é pintada sobre uma superfície vertical. Hoje em dia é possível vocês comprarem fitas, né? As fitas você precisa essas fitas podem ser presas em madeira, como está sendo mostrado aí, mas, por exemplo, se você tiver uma seção de rio ali, debaixo de uma ponte, você pode, se tiver a possibilidade de colar ou afixar, ou com parafuso ou algo assim, nas paredes ali, também é possível você fazer isso, tá? Então, hoje em dia, se vende a fita e você pode escolher aonde afixar. A gente comprou algumas fitas aqui no Comitê de Bacia e fez a instalação de algumas réguas aqui pela Baixada. Bom, então, para a instalação dessas réguas ou lances de réguas, deve-se obedecer as seguintes recomendações, né? Fixar as réguas com suporte de madeira de lei, no caso, se for madeira. Hoje em dia, talvez madeira de lei não seja tão fácil, então aí você tem que pensar
de repente, de um material aí metálico, resistente, um aço aí com maior resistência, talvez. Então, você pode pensar em outros materiais. Então, instalar regras em local relativamente protegido, de menor probabilidade de ser atingido por troncos arrastados pelo rio, e também, de novo, a questão do vandalismo, né? Porque, incrível que pareça, tem pessoas que muitas vezes destroem pelo simples fato de destruir. Instalar aí 2 RNs, né? RN quer dizer referência de nível, tá, pessoal? Você é um marco de concreto, pode ser um marco de concreto, pode ser uma estaca de madeira que você tem ali, uma cota que você ali transportou de uma referência oficial, aí você tem ali o que é a altitude, as coordenadas, né, a latitude, a longitude, a altitude com precisão, tá? Então, de maneira bem simples, isso seria um RN. Ele deve estar localizado junto às réguas para quê? Para que, eventualmente, você possa fazer alguma retificação, verificação ali, se houve alguma alteração ali na posição das réguas. Tá? Então, o RN ali, ele é uma referência para conferência, para retificação, né? Dessas réguas aí ao longo do tempo, porque elas ali com a água passando, né, pode sofrer alguma alteração, sim. Então você tem ali o RN próximo, um lugar seguro, estável, que não sofra deformações, né? Normalmente pode ser na base da ponte que estiver próximo, né? Por exemplo, de concreto, aí você vai ali, crava ali uma chapa, faz ali o registro, né, nessa chapa da numeração do RN, com os valores ali, você associado daquilo dali. Tá? Caiu aqui, pessoal, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, tá. Meu celular acabou a bateria. Alô? Pessoal? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, professor. Tá bom. Não é. Só vou pedir um favor a vocês. Quando o meu som sumir, vocês me avisem, porque às vezes o meu microfone fecha sozinho aqui, tá bom? Certo, Roberto? Tá certo. Vocês me ouviram? Ok, professor. Ok, professor. Ouvi. Tá bom. Está tendo eco aí, não sei se alguém está com o microfone aberto. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Pronto, agora tá bom. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Então, continuando. Então, a gente tem aqui a questão dos RNs. Eu falei, o lance de escalas aí de régua deveriam ser alinhadas numa normal ao eixo, né? Ou seja, perpendicular ao eixo do curso d'água. O zero da escada deverá ficar abaixo do nível mínimo que se possa chegar às águas. Então, você tem que ver ali o ponto mais fundo do rio naquela seção, né? E instalar o chamado zero da escala, da régua, tá? E vamos lá, então. Então, falar um pouco aí do linígrafo, né? Que é um instrumento que registra as variações de nível de água em função do tempo, ou seja, é um registro contínuo. Então, esse linígrafo, na verdade, é um equipamento. Nós vamos ver aqui 2 tipos de linígrafo. Para mim, professor Vicente. Linígrafo. Cacete. Não entendi. O que houve, pessoal? Vocês não estão me ouvindo, não? A Rosiane quer falar alguma coisa
Depois ela se arrependeu, acho. Pode seguir, professor. Estamos te ouvindo perfeitamente. Tá. Então, vamos lá, continuando. Então, o linígrafo, né? Então, ele registra as variações de nível de água em função do tempo. Consiste num mecanismo que registra variações de níveis e de mecanismo de tempo, né? Então, a gente vai mostrar aqui alguns equipamentos mais tradicionais, que eu acho que até já começam a entrar em desuso, né? E também equipamentos mais modernos, tá? Então, uma estação fluviométrica que tem um linígrafo é chamada, então, estação fluviográfica, né? Então, quando você tem uma estação fluviométrica, ou seja, num ponto onde você tem as réguas, e você tem um linígrafo, que é o equipamento que registra a variação de nível continuamente no tempo, nós chamamos, então, de estação fluviográfica, tá? O linígrafo deve ser instalado a margem estável, a uma altura acima da enchente, ou seja, ele deve estar protegido de uma eventual ali elevação dos níveis do nível da água do rio, do curso d'água, que vem ali a causar algum dano ao equipamento, tá? O poço linígrafo pode ser de tubos de aço corrugado, isso aí é um detalhe aí que o material que essa referência traz. Em mananciais com grande declividade, com variação rápida de nível, é aconselhável utilizar um linígrafo, né? Há uma coisa que vocês vão observar, que tem hora que aparece linígrafo e aparece linígrafo. Na verdade, eu encontrei as duas formas, tá? Eu conhecia mais linígrafo, né? E nesse material eu encontrei linígrafo sem o M, tá? Então, também no glossário, no glossário da Ana, eu achei linígrafo, tá? Então, só estou comentando isso que alguém pode achar que está errado, mas eu já achei as duas formas, tá? Atualmente, os linígrafos estão sendo substituídos por uma plataforma de coleta de dados e data logger, né? Na verdade, hoje em dia, isso está bem mais barato. No passado, isso era quase inviável, tá? Então, hoje em dia, inclusive, tem um aluno nosso, não sei nem se está fazendo esse curso aqui, que é o Everton, está fazendo doutorado lá, ele é engenheiro de controle de automação, e ele já disse que vai construir um linígrafo para a gente instalar, eu vou mostrar para vocês, lá na nossa bacia de estudos, né? Nossa bacia experimental. Então, aqui é um desenho antigo, vocês podem ver, né? Que você tem um curso d'água, você tem uma ligação com o rio, ou seja, quando o nível do rio subir, evidentemente, aqui dentro dessa estrutura, onde está a boia, eu acho que está dando para enxergar bem aí, o nível também sobe. Então, essas variações aqui, elas vão sendo registradas no aparelho lá em cima, que é o linígrafo, tá? E de resto aqui você tem uma estrutura, né, de contrapeso, com a da boia. Então, esse sistema é um sistema sensível, né? Essa parte aqui do contrapeso e boia, vou mostrar para vocês, ela é comum em alguns equipamentos ainda, tá? Mas hoje em dia você tem sistemas aí com emissão de ondas e que medem isso com precisão. Mas em cursos d'água, é possível que até se encontre ainda esse tipo de equipamento, tá? Mas a gente vai avançar mais à frente, eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos mais novos aí. Bom, as observações nas estações fluviométricas são realizadas diariamente, às 7 às 17 horas, com um observador. Aqui no Rio Paraíba do Sul tem um senhor aqui, que o pessoal chama de major, que ele faz todo dia, 7 horas da manhã. 17 ele não faz, não. Até porque aqui no Rio Paraíba tem um monitoramento contínuo, né? E envio de dados via satélite, então não há necessidade dessa leitura, mas mesmo assim ele continua fazendo ali. Ele vai lá no Rio todos os dias e faz a leitura e envia aqui para o Comitê de Bacia, só para vocês terem ideia. Sempre que possível, em épocas de cheias, deve-se realizar o maior número de leitura. Por quê? Porque nesse período de cheias há uma variação muito grande, né, de nível, principalmente aí a gente observa, estou dando exemplo aqui daquilo que eu conheço, tá, pessoal? Aqui o Rio Paraíba, quando ele está... Faz tempo que ele não enche, né, que não causa inundações aqui. Mas quando ele causa inundações, esse acompanhamento do nível a partir das réguas é feito, às vezes, de hora em hora, né?
a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, você sempre está acompanhando, tem aqui um Corpo de Bombeiros das margens do Rio também, eles têm uma régua em frente ao Corpo de Bombeiros, então eles vão acompanhar de hora em hora, justamente para avaliar aí o impacto de uma onda de cheia que vem aí na parte montante de uma bacia. Então, em épocas de cheia, você tem esse acompanhamento muito em função da questão da Defesa Civil, né, de todos os transtornos que são criados quando há uma enchente ou uma inundação. Tá? E durante os picos excepcionais, quando acontece que a última régua for ultrapassada, o observador deve marcar em um lugar firme o nível alcançado pelo rio. Ou seja, você vai ali numa estrutura, numa coluna ali de uma ponte, você tenta registrar para que fique marcado aquele ponto ali, para que se possa depois determinar a que cota, né, se chegou ali aquele nível dado. Tá? Bom, agora falando um pouco de medição de vazão, as medições de descarga líquida, né, podem ser classificadas como diretas e indiretas. As diretas são aquelas que são determinadas a partir de instrumentos. Então, você determina o quê? O volume total escoado na seção por unidade de tempo. Os principais tipos de medição direta, aí nós teríamos o molinete, flutuadores, vertedor e o ADCP, ADCP e químicos, tá? Eu só não vou mostrar para vocês aqui o químico, porque, assim, eu preferi mostrar mais o molinete, o flutuador, o vertedor e o ADCP. Tá? O ADCP, a gente está até para adquirir um projeto aqui na bacia do Comitê do Macaé. Bom, as medições de descargas diretas são todas baseadas em fórmulas hidráulicas, né? Então, a gente vai só tratar aqui desses métodos aí que a gente definiu como medição direta, tá? Então, aqui os molinetes. Os molinetes são instrumentos utilizados para medir a velocidade da água. Estou trazendo aqui 2 tipos, mas certamente muitos outros aí. Esse é americano e esse é alemão, tá? Diferença sutil ali que um tem uns copinhos, né, que rodam com a velocidade da água, e o outro é como se fosse, o ATT é como se tivesse uma hélice, né? Então, você ouve ali, né, a equação básica é essa, você ouve ali no número de rotações, né? Eu me lembro que lá em Viçosa a gente praticava nas aulas práticas lá de hidráulica, a gente usava esses equipamentos, e eles, você vai ouvindo pelo número de rotações, né, a emissão de um som, e aí você vai registrando, ou às vezes você tem algum mecanismo que registra ali, né, quantas vezes ele gira, e aí você usa uma equação simples, onde A e B são constantes do aparelho, a velocidade é dada em metros por segundo, e aí o N é o número de rotações, né? Bom, você tendo a velocidade, tendo a um eco aí, tendo você tem o fone de alguém tocando aí. Esse é o barulho já do medidor de vazão? O microfone da Vanusa. Alguém pode colocar o mudo para ela? Por favor. Deixa eu ver aqui, para tentar. Eu acho que ela está envolvida com outra coisa. Deixa eu ver aqui onde ela está. Gente, coloquem o microfone no mudo. Pronto. Vamos lá. Então, você tem aqui os molinetes, né? E esses equipamentos têm que ser aferidos. Então, você mede a velocidade, mediu a seção, você mede a velocidade em várias posições, né? E mede a seção, você consegue estimar o volume, né? A vazão que passa naquela seção. Então, seria isso aqui, ó. Então, aqui o esquema é para vocês entenderem. Então, a primeira figura de cima, você tem a área da seção que você deseja determinar a vazão. Ao lado, você tem o perfil das velocidades. Observe que a velocidade maior, ela não fica na próxima superfície de água, né? Ela fica um pouco abaixo, tá? Então, aí você precisaria, então, determinar várias profundidades, aí, a velocidade em várias profundidades para poder
se chegar à chamada velocidade média, tá? Então, você aqui, nessa tabela abaixo, você tem o quê? Você tem as profundidades aqui do curso d'água e as posições recomendadas para você determinar a velocidade de forma que você consiga ter uma estimativa da vazão, tá? Então, é a recomendação que a referência nos passa aqui. Esses molinetes podem ser integradores. A velocidade obtida a partir do número de rotações de tempo em segundos durante a operação de integração será a velocidade média, tá? Ou você pode medir a velocidade a múltiplos pontos. Então, como eu mostrei aqui, você pode determinar em diferentes profundidades e aí chegar aí a uma média aí talvez mais representativa. Você pode também usar aí o método, aí ele vem com uma série de metodologias aqui. O método dos 3 pontos, você mede ali a 20, a 60, 80% da profundidade e aplica essa equação aí. Ou o método dos 2 pontos, né? A 20 e 80 e tira uma média. Aqui depois vocês dêem uma olhadinha. Bom, então, esses aqui são os molinetes, tá? Olha o eco. Abriu de novo o som de alguém aí. Posso continuar? Então, vamos lá. Os flutuadores. O método dos flutuadores para medir a velocidade consiste em observar o tempo necessário para o objeto flutuante deslocar-se num trecho de rio, de comprimento conhecido. Pode ser uma garrafa fechada, com água em 1/3 do seu volume. Lá na referência ele colocou madeira, isopor, mas eu, sinceramente, não recomendaria usar. Não tendo outra coisa, você pode até usar um outro flutuador. Mas esse aí, da garrafa com 1/3 de água no seu volume, é porque ele fica mais afundado, um pouco afundado na água, no leito do rio, tá? Então, a gente recomendaria mais esse tipo de flutuador, tá? Eu já usei isso algumas vezes. Escolhe-se um trecho reto de curso d'água, cujo leito seja uniforme, sem vegetação, onde a água, né, tem ali um fluxo sereno, tá? Mede esse comprimento aí, e ele recomenda que seja superior a 7 metros, tá? Então, aqui, onde que vai? Ah, tá, aqui tem um videozinho aqui para vocês, até achei enfim, e aí eu estou trazendo para vocês. Então, vamos lá. Em seguida, coloco-se aqui alguns metros, né? Então, na verdade, você deve marcar um trecho de rio, por exemplo, 2 seções, a uma distância, medir essas seções, né? Para tentar calcular a seção transversal desse curso d'água. Coloca o flutuador saindo pouco antes, né? Ele vai atravessar, você vai medir o tempo quando passar em um ponto, quando passar em outro. O videozinho vai mostrar aqui, vocês vão compreender melhor. Então, você faz algumas repetições, tá? Aqui está sugerindo fazer 6 vezes, tá? E aí você tira a média do tempo, você tem, então, a velocidade que o flutuador, né, que essa garrafa atravessou aquele trecho demarcado, você tem as seções, você tira uma média, a área média das seções vezes a velocidade do flutuador, você consegue, então, estimar a vazão ali no curso d'água. Então, a equação é essa daqui, ó, o esquema aqui, tentando mostrar para vocês, né? Você solta o flutuador antes, essa garrafa com 1/3 dela com água, com tampa, né? Evidentemente. Aí você solta, ela passa, quando ela passar no ponto A1, na seção A1, você começa a marcar o tempo. Chegou a seção A2, você marca de novo, tá? Então, você repete isso aqui algumas vezes, tá? Você calcula a seção transversal no ponto A1, no ponto A2, tira-se uma média. Então, aqui é o A. Aí joga na equação. O K é um coeficiente de correção de velocidade superficial para a velocidade média, porque lembrando lá aquele esquema nosso, aquela figura, a velocidade média ela está um pouco abaixo, né? Ela está aí, 0,60, 0,40, 0,60 do fundo, né? Então,
Por isso que ele recomenda aqui essa correção de 0,7 a 0,9. Tá? O L aí é o comprimento entre as duas seções. Então, K vezes o L vezes o A dividido por T, você consegue, portanto, calcular aí a vazão, no caso aqui, pode ser, dependendo da unidade, aqui ele botou metros quadrados, metros cúbicos por segundo, né? No caso aqui. Então, deixa eu passar esse videozinho para vocês, para que vocês tenham uma ideia do que a gente está falando, tá? Porque falar assim, mesmo com desenho, é mais complicado. Então, isso aqui é um vídeo lá da Universidade Federal de Alagoas, né? Eu acho que é até uma startup, e eles fizeram esse videozinho, procurei alguns vídeos para trazer para vocês, achei isso aqui interessante, então vamos assistir um pouco aí. Hoje é dia 24/7, 9h46 da manhã. A gente está aqui no Rio Satuba, que fica entre os municípios de Satuba e Pilar, que fica em Alagoas. E a gente vai calcular a vazão do Rio Satuba pelo método do flutuador. A gente escolheu essa parte do rio porque ela é a parte mais uniforme. A gente vai pegar um trecho dela para colocar os nossos materiais e calcular. Eu tenho estacas e barbantes que a gente vai marcar a parte do rio que a gente vai fazer a medição. Aqui a gente tem trena, garrafa, que a gente vai usar como isopor, que a gente vai fazer com isopor e com as garrafas. A gente tem... e as outras coisas são só para melhorar, que a gente vai medir a profundidade do rio, que é para depois a gente pegar o cálculo da seção transversal do rio para fazer o cálculo. Primeiramente, a gente vai pegar essas estacas e barbanas. Está um pouco baixo, pessoal, mas tente acompanhar aí o que ela está propondo. Agora eu posso estar amarrando o barbante para a gente marcar a seção do rio, vamos usar o circuito. A gente já acabou de montar o circuito, a gente pegou o barbante, a margem do rio e amarrou do outro lado da rede para medir a largura e também medimos o comprimento do rio. Tem 11,50 de largura por 4,10 de comprimento. Aí, esse é o nosso circuito que a gente vai começar a pegar profundidades agora, para depois a gente fazer a seção transversal do rio e colocar os flutuadores para fazer o circuito para a gente medir a vazão. Agora a gente vai começar os lançamentos. A gente vai começar com a garrafa, que a gente vai dividir o rio em 3 partes. Visualmente, vai fazer um lançamento na margem direita, um no meio e um na margem esquerda. Primeiro a gente vai começar com a garrafa. Não perder, porque como é muito largo e muito grande, a garrafa não ia dar tempo de pegar a garrafa do outro lado. A gente vai começar com a garrafa vazia, depois a gente vai fazer com a garrafa 1/3, meio cheia, e depois a gente vai fazer com o isopor, que é para depois fazer uma média e ver. Vocês podem ver que varia muito, né, de um material para o outro.
Bom, é só para vocês terem ideia da forma, né, que pode ser feito. Deixa eu passar aqui. Um outro método, então, que a gente pode medir vazão é o método do vertedor, tá? Que consiste em fazer passar todo o volume de água em vertedores retangulares ou triangulares, que são utilizados para riachos e pequenos córregos, tá? A medição é encontrada através de uma fórmula com base na variação do nível da função da crista do vertedor. Essa medição de vazão com vertedor retangular, em muitos casos, conduz a resultados mais precisos que o processo de medição de flutuador. Nós vamos mostrar para vocês aí um vertedor triangular que a gente instalou, né, lá nessa bacia que eu falei com vocês, em Varriçai. Mas como está sendo dito aqui, é para pequenas vazões, né? Então, pequenos riachos, pequenos cursos d'água, vocês podem usar esse recurso. E o que se faz é barrar um trecho do curso d'água, fazendo com que toda a água passe naquela seção, onde você observa ali uma mudança de regime, né? Pode ser feito também de tábuas, né, como está colocado aí. No nosso caso, lá, nós fizemos de concreto, tá? Então, o vertedor retangular, ele tem uma fórmula geral, que é essa daí. Então, a vazão é obtida por uma constante, com 1,84 vezes L, que é a largura da abertura do vertedor, a base, vezes H, que é a altura da lâmina d'água, a partir da soleira, né? Perdão, sobre a crista do vertedor. Então, você tem essa equação. E o triangular, ele é usado para descargas muito pequenas, né? E quando você deseja uma precisão maior, inclusive, tá? Nesse caso aí, o ângulo ali do vertedor é de 90 graus, tá? Então, você usa essa equação aí. Então, aqui, vou mostrar para vocês um vertedor que a gente construiu na bacia lá em Varriçai, no sítio Panorama 2, é um parceiro nosso está fazendo esse ano, acho que mais de 20 anos que a gente trabalha lá com eles. E nós tivemos um projeto, né, CT Hidro, aprovado junto ao CNPq, que a gente teve a oportunidade de monitorar aquela bacia, foi a tese até do professor Sidney Zanetti, que é hoje da UFS, e a gente instalou uma série de equipamentos, entre eles, na saída da bacia, né, e lá, por sorte, a bacia é uma bacia de 100 hectares, ou 1 quilômetro quadrado. A saída da bacia a bacia é a propriedade, né, integralmente. E, na época, o proprietário lá foi parceiro que, mesmo com recurso não havia saído, ele bancou a construção, né? Contratou lá os pedreiros, tal, e depois a gente repassou lá o recurso para ele. E o detalhe aí, para construir esse vertedor, né, triangular, a gente teve que quebrar ali, tinha rocha ali embaixo, então uma região mais alta, né, lá em Varriçai, 650 metros de altitude, teve que usar dinamite para construir, né, prender, né, as paredes do vertedor, está lá até hoje muito bem feito, né? Então está aí ele depois de construído, tá? Esse vertedor, dentro desse tubo aí tem o sistema do linígrafo, né? Está aqui do lado. Então, é um equipamento que, na época, foi caríssimo, foi importado, né? Um absurdo de caro, um equipamento que veio, se não me engano, da Europa, muito caro, né? E o pior é que ele funcionou, acho que funcionou 1 ano e depois apresentou defeito e a gente não conseguiu mais consertar. Então, vocês vejam que ele tem um sistema de boia e contrapeso. E à medida que há uma variação de nível, né, havia, né, era feito um registro aqui na memória aqui do equipamento. E depois você vinha com um computador aqui, conectava e conseguia descarregar, tá? Mas, de novo, esse é um sistema, né, uma parede, toda a água passa por dentro aí desse vertedor,
mas ele é um sistema para cursos d'água de baixa vazão. Apesar de que, numa chuva muito intensa lá, a informação que eu tenho, eu não vi, a informação que eu tenho é que a água passou por cima do vertedor. É uma bacia pequena, mas comentaram que isso aconteceu. Né? Então, a gente fez um cálculo, fez uma estimativa lá com a chuva intensa, etc., mas, segundo informaram, numa chuva muito intensa, talvez uma chuva intensidade aí com um período de retorno muito grande, isso tem acontecido. Então, uma coisa importante, esse vertedor, a gente não usou essa equação geral, tá? A gente fez o quê? Você pode usar a equação geral? Pode, mas só que a gente, na época lá, a gente fez uma calibração do vertedor, ou seja, variou o nível de água aqui na crista e traçamos, então, a curva que relaciona o nível com a vazão. A vazão foi medida pelo método direto, com baldes, com latões ali. Então, a gente foi variando, conseguiu chegar aí a 18 litros por segundo, variando de 6 a 18, né? Tem ali uma saída por baixo, então a gente foi controlando para poder fazer a medição de vazão. Conseguimos até um bom ajuste. Então, a equação desse vertedor triangular, especificamente, construído para lá, é essa aí, ó. A equação, a vazão é 1,6 vezes H elevado a 2,5, tá? Então, isso feito lá por nós lá. Então, hoje, o desafio é comprar um novo linígrafo, né? Que é esse aparelho aqui do lado, para que ele faça o registro contínuo da variação de nível no vertedor triangular, tá? Isso aqui é esse videozinho aqui, ele foi enviado por mim por WhatsApp lá, porque lá tem internet, então, quando choveu muito lá, o Paulinho, que é o nosso amigo lá, que é gerente da propriedade, mandou para a gente aqui, só para vocês terem ideia do vertedor. Isso após uma chuva intensa, né? E só para entender, né? A vazão, então, a gente mede com essa altura de lâmina aqui, ó. CH aqui, ó, da crista para cima, tá vendo? Que no caso aqui seria o vértice desse triângulo, tá? Bom, e finalmente aqui um método muito mais moderno, preciso. Professor. Oi? Diga. Oi. Opa, é o Danilo, boa noite. Oi, Danilo. É só para dar um exemplo aí nessa questão do vertedouro. Para falar. Onde eu trabalho aqui na companhia de água, tem alguns locais em que o pessoal usa essa metodologia do vertedouro para medir a vazão de saída do filtro dentro da estação de tratamento de água. Sim. Então, tem um vertedouro, o cara tem uma planilha com essa fórmula já pronta, e ele vai medindo lá a altura da lâmina durante a operação do filtro com uma régua metálica, né? E vai anotando lá as variações de altura e determinando a vazão de saída da estação só pela leitura da régua. Essa é a mesma metodologia aí, só que usando a régua, né? Perfeito. E a partir daí, o pessoal mede, tem noção de qual volume distribuído da cidade em 24 horas, né? Que isso é medido periodicamente, né? Dentro da estação. Tá. Onde que é a estação? É numa cidade nossa aqui, a Copiara. É uma estação de tratamento de água, uma ETA. Qual é o nome da cidade? A Copiara, Ceará. Copiara. Copiara, Ceará. Tá bom. Então, da CAGES, a companhia de água daqui. Perfeito. Então, muitas vezes também o pessoal em estações eles usam calhas, né? Calhas Paschal, né? Aquelas calhinhas, não é isso? A calha Paschal é muito utilizada em estações de esgoto. Onde a vazão é, de certa forma, menor. E aí o pessoal usa a calha Paschal, você pode medir também com a régua ou
o método mais moderno, você coloca um medidor ultrassônico que mede a altura da lâmina e vai armazenando, igual o aparelho que você apresentou aí, né? Perfeito. Também é utilizada aquela parte para medir vazão de esgoto em indústrias. A partir daí, você é contabilizado para a fatura da conta, né? Perfeito, perfeito. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Eu vou terminando aqui, depois eu vou abrir para vocês comentarem mais alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar desse método aqui, que ele é bastante preciso, bastante, vamos dizer assim, bastante atual aí, né? Em termos de definição, determinação de vazões, em grandes cursos d'água, principalmente, que é o ADCP, né? Que é um equipamento acústico de medição de vazão que utiliza o chamado efeito Doppler, que é basicamente a frequência de uma onda qualquer resultante do movimento relativo entre a fonte e o observador, ou seja, é um efeito que, se houver movimentação entre a fonte que emite os comprimentos de onda de som, né? E o observador, você tem um efeito chamado efeito Doppler, tá? Então, na verdade, o que se faz é transmitir pulsos sonoros de frequência fixa, e aí esse efeito Doppler ele acontece justamente escutando o eco que retorna das partículas de suspensão. Que partículas de suspensão? Sedimentos, plâncton, tudo aqueles sedimentos que estão dentro do curso d'água, tá? Esses materiais, sedimentos, plâncton, eles se movem numa mesma velocidade da massa d'água em que se encontram. Então, essa frequência do som, que hipoteticamente seria ouvida nelas, teria sua frequência alterada por esse efeito que é chamado Doppler, proporcionalmente à velocidade relativa entre o ADCP, né, entre o emissor e a partícula. Então, para ficar mais fácil a gente entender, né, esse cidadão aí, o Christian Doppler, que descobriu, né, é um matemático, um físico que descobriu esse efeito, tá? Ou seja, é a mudança de frequência de uma onda sonora quando a fonte está se movendo. Como você está medindo dentro do curso d'água, o fluido, né, que é a água, está se movendo, e ali tem os sedimentos, tem os fitoplânctons, os plânctons, né? Então, você consegue perceber esse efeito Doppler, tá? Aqui a representação permite que se tenha um perfil formado por células, que são áreas, em vez de pontos, e milhares de medidas em cada área. Então, ele vai monitorando, né, e vai fazendo ali imageando aquela seção, né? Aqui eu botei à direita uma imagem aqui de uma tela, né, de um equipamento, e à esquerda aqui mais esse mapeamento da seção transversal. Mas eu tenho aqui um videozinho que eu gostei muito, recortei um pedacinho aqui para vocês, e aí vocês vão ter ideia, né, de como isso acontece, tá? Então, você tem aqui, ó, o equipamento, ele vai passando, ó, e ele vai monitorando, né? Vai medindo, então, a velocidade aí, em cada seção dessa, depois ele vai integrar essas velocidades determinadas para se calcular ali a velocidade média ali daquela seção do curso d'água, tá? Então, ele usa ali, então, é um sistema bastante moderno, não é barato, né? Nós estamos pensando em adquirir um equipamento desse num trabalho aqui na bacia do rio Macaé, mas provavelmente assim, não vai ser nada barato, tá? É um equipamento bastante caro aí, uma parceria aí com o Instituto de Pesquisa Hidráulica lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a ideia é trazer, pelo menos, que vocês tenham noção de como esse equipamento funciona. Mas é um equipamento, como eu disse, caro, usado para grandes rios, né? Nós tivemos numa visita no CBPF, no Rio, né? E conversamos lá, o professor Davi foi junto, eu acabei não indo, da possibilidade até de desenvolver algum equipamento similar, né? Desse aí. Bom, gente,
Vicente, Opa! Fred falando. Só para complementar essa informação de você aí, dos ADCPs, né, que eles têm várias frequências, né? E essas Sim. frequências é que vão determinar a profundidade com que você pode medir isso. Então, nós temos frequências baixas, né, 50 MHz, que a gente usa principalmente o oceano, e a gente pode pegar até 2.000 metros de profundidade, né? Tem frequências mais altas, né, 300, 350, e você trabalha com profundidades baixas, 10 metros, 20 metros. Né? E hoje nós já temos equipamentos com uma frequência muito alta, né, para trabalhar com centímetros. Então, hoje você já tem um micro ADCP que você pode usar em rios com profundidades menores que 1 metro. Né? Então, está evoluindo muito rápido isso aí, né, e os sensores estão cada vez melhores. E ao mesmo tempo que você tem essa medição, né, ele na realidade pode ter 3 ou 4 feixes, né? Ele tem um feixe que é central, que ele pega o fundo já. Então, ele também, o próprio ADCP já calcula a área que você tem na medição. Ele faz a batimetria também, ao mesmo tempo que você está medindo a velocidade das partículas. Né? Esse é um aspecto que é muito interessante, porque parece simples, né? Mas a gente pode ter muito problema, tanto pelo excesso de material em suspensão, né, como pela falta de material em suspensão. Então, não é tão simples assim, não é você jogar o equipamento lá, atravessar e medir, né? Todo vendedor desse equipamento fala isso, né? Não, isso aqui é botar no barquinho, atravessar de um lado para o outro várias vezes e está com a vazão definida. Não é assim. Quando você tem muito material de suspensão, você tem problemas de bloqueio dessa informação, né? Então, você começa a ter interferência até mesmo da quantidade de material de suspensão na medição correta, e aí ele vai te dar uma medição errada, porque ele não vai receber, né, o retorno da radiação de uma forma limpa. Ele recebe refletido em várias partículas, né, com autoabsorção, e esse tempo de retorno aumenta. Isso quer dizer que a velocidade é uma velocidade que está diferente para você. Né? Só uns cuidados que a gente deve ter, assim. Né? E se você quiser um dia aí a gente tentar, eu posso ver lá na UERJ. Seria ótimo. Com o professor, nós temos o ADCP lá, mas eu tenho que ver, que eu acho que a nossa frequência lá é alta, e aí tem que ser um rio mais profundo. Se bem que a gente tem um módulo de alta qualidade que eu acho que dá para pegar 4, 5 metros. Então, eu teria que combinar. Eu vou ver com ele e depois a gente fala isso aí com você. Seria ótimo, professor. E deixa eu te perguntar, o custo desses equipamentos menores, para você ter ideia, porque o que a gente viu aqui é muito caro. Falando de 150 a 200 mil reais, entendeu? Eu achei caríssimo. Não chega a isso, não. Ele custa hoje em torno de $20.000, tá? 20 mil dólares? Você está com o dólar aí a 6,5. Aí você vai ter um custo aí de 20 mil vezes 6,5 dá 130 mil reais, mais ou menos. Mas fazendo importação direta, né? Se for comprar na mão... Não. Eu acho que não é importação direta, não. Mas esse menorzinho que o senhor se referiu aí, você tem ideia de custo? Eu estou para receber uma proposta deles lá, mas me falaram que estava na ordem de 15 a 20 mil dólares também. 20? Ah, é? Nossa, caro, hein? É muito caro. Muito caro. Isso que é o problema. Mas é para importação direta, né? Mas é um equipamento muito interessante.
Então, deixa eu aproveitar esse comentário que você fez, que eu achei bem interessante. Teve um período que nós fizemos uma batimetria aqui no Rio Paraíba do Sul, desde Campos até a Foz. Um ecobatímetro, né? Não um ecobatímetro preciso, mas um ecobatímetro. E o que a gente observou é que em locais que existiam muita areia, muito sedimento, a profundidade ficava toda errada. Ele disparava, ele dava umas profundidades. Eu estou tentando fazer analogia com esse comentário seu, de que em alguns momentos sedimento demais na água atrapalhava, ou sedimento. O ecobatímetro, dependendo do que vocês usaram, você usou aquele ecobatímetro, por exemplo, de pesca, né? Não, foi um pouco melhor, mas a gente colocou dependendo da frequência, ele vai te dar erro também, tá? Ah, tá. Porque você tem que trabalhar tem determinadas frequências que ele te dá penetração, né? Então ele te dá uma falsa imagem, aí tem que pegar o pessoal de batimetria mesmo, que tenha conhecimento processamento, para fazer processar um bom sinal. Normalmente os ecobatímetros hoje trabalham com 2 frequências, né, que é justamente para você pegar essa camada. Às vezes você tem aquela lama, que a gente chama uma lama fluida, né, que fica por cima do fundo do rio, né? Às vezes tem areia que está em movimentação também, então é uma areia que está mais em suspensão, então tem que ter um certo cuidado. Foz de rio é uma coisa que é sempre complicada. Sim. Eu estou conversando com o pessoal aí do Baixo Paraíba do Sul, né, do comitê, para a gente fazer um programa, mas é complicado, porque você tem a vazão, de certa forma, até mais ou menos controlada, mas você tem variação de maré, né? Sim. Então você tem que medir nível de rio, né? Tem que saber, porque isso aí vai alterar a tua batimetria ao longo da medição. Sim. Né? Tem uma série de parâmetros que são assim. Eu falo muito com meus alunos assim, né? Não acreditem em tudo que o vendedor fala e não acreditem no que vocês leiam em brochuras de equipamentos, porque ali eles só colocam a coisa boa, né? Os pepinos vêm depois. E o senhor trabalha com a DCP, professor? Não, eu já trabalhei com a DCP. Né? Eu tenho aquele projeto lá de monitoramento na represa de Lages. A gente tem 2 ADCPs fixos lá. Né? Ah, ficam fixos? Ficam fixos. Um olhando a coluna d'água, né? E um horizontal, para pegar a corrente mais superficial. Você não falou, mas eu acho que é interessante ressaltar aqui também que nós temos... Fica à vontade, professor. Nós temos ADCPs que você pode colocar, se você tem uma seção de rio muito bem definida, né, normalmente a gente vai usar isso em seções que receberam um muro de arrimo, né, uma proteção onde você tem uma seção bem fixa. Você pode botar um ADCP horizontal, ou seja, ele fica fixo na margem e a medição, em vez de ser aquele exemplo que você colocou ali, naquele videozinho, de ele mandando para baixo o sinal, ele vai mandar na horizontal, atravessando o rio. Perfeito. Né? Então, normalmente isso é naquela faixa onde você tenha mais uma velocidade maior, né? Já você fez alguns perfis, né? Então você sabe o comportamento do rio e também tem a transformação, né, dessa faixa que você está medindo para a seção inteira, né? Como se fosse um misto tecnológico, né, de molinete, onde você pega em determinadas profundidades só e extrapola para a seção inteira. Né? Então você pode ter também os ADCPs horizontais e também, dependendo da frequência, aí você vai ter, né, distâncias. Eu acho que a maior frequência hoje comercial, você pega até 300 metros de largura. Agora, assim, fora pesquisa, o senhor conhece algum curso d'água, algum rio que faça esse monitoramento com a DCP, de nível d'água?
Olha, o INEA, ele tem um ADCP, ele faz Não, medição fixo, eu de digo invasões. fixo, não, né? Fixos aqui no Brasil, não conheço ninguém, não. Eu Isso é também. muito comum lá fora, né? Lá fora é muito comum. Porque você tem canalização de rios e tudo, e aí é mais fácil colocar um horizontal do que você ficar fazendo essa passagem, né? Fazendo o que a gente chama os transects, né? Vai e Os volta, vai e transects. volta. Então, ele Provavelmente, quando eles são fixos, eles devem mandar esses dados, né, via rádio, via não, com internet. certeza. Aí você pode fazer tudo. Aí já vai monitorando, já vai fazendo os estudos, né, as pesquisas. Os que eu tenho lá na plataforma lá do reservatório, ele transmite para a gente também, né, via rádio, as informações. Claro que eu não trago todas as informações, né? A gente grava todas as informações lá, mas eu transmito só algumas profundidades. Eu seleciono algumas profundidades para trazer, né, para a gente ter a noção do que está acontecendo lá em termos de profundidade. Né? Mas hoje você tem os sistemas de segurança portuária, por exemplo, né, que é tudo transmitido em tempo real. Sim. Né? Então, monta-se um grande sistema de informação e você tem essa facilidade. Né? Tá? Mas era só expandir. Não, excelente, professor. Obrigado aí pelas contribuições. Se o senhor puder trazer mais alguma informação, algum dado aí de ADCPs lá que vocês trabalham, porque a gente aqui ainda não adquiriu, não. Está tentando. Mas é bem. A gente pode ver aí, parceria. Se tiver de repente, alguma prática, né, que a gente pudesse fazer, seria ideal. Vou ver com o professor lá, que é responsável pelo. Seria muito bom para todos aqui. Para tentar fazer uma prática aí. Tá ótimo, então, professor. Valeu, obrigado, viu? Obrigado pelas contribuições. Alguém mais gostaria de falar, perguntar? Aproveitar o professor também, que tem um conhecimento bom aí no ADCP. Mais alguém? Só uma última coisa, Vicente. É muito importante, né, no ADCP você ter um posicionamento, tá? Então, normalmente a gente tem o ADCP acoplado a um GPS geodésico. Ele não vem com GPS, não? Não vem. Você tem que colocar. Né? Então, é muito o teu custo é maior. Você pode ter uma alternativa que eles chamam, né, de bottom track, quer dizer, rastreado pelo fundo, né? E aí ele consegue, a partir disso, ele consegue traçar uma distância, porque ele tem que saber qual é a distância que ele está fazendo. Né? Sim. Entendeu? Tadeu, diga lá. O Tadeu está querendo falar aí. Eu acho que o Tadeu está querendo perguntar alguma coisa. Fala, Tadeu. Tadeu? Tem que abrir teu microfone aí, Tadeu. Desculpa. Esse equipamento, no lugar de se adquirir, ele não tem assim disponibilidade para aluguel, para uso em determinado trabalho? Tem empresas, né, que parceiam isso. Tem algumas empresas que têm esse equipamento, eles alugam, mas eu digo a você que é proibitivo, né? Lá mesmo, na UERJ, a gente aluga e o custo do aluguel, as pessoas normalmente, a não ser que o cara está fazendo um serviço para a Petrobras, alguma coisa assim, que ele vai lá e aluga. Porque aí a Petrobras não quer saber se é caro ou ele quer saber do dado, né? Mas sai uma coisa mais ou menos na ordem de 4, 5 mil reais por dia. Nossa Senhora! E aí a gente está falando de coisas como o Vicente falou, né? A gente vai ver na aula que vem a curva-chave. Né? Com a ADCP, você também vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer essa medição várias vezes no ano, né? Entendeu? Não é no momento, porque aquele momento que você foi, você tirou uma fotografia. Sim. Né? Então, para levantar isso ao longo do ano, até hoje se faz muito a curva-chave a partir dos dados da ADCP.
né? Então, você tem que estar várias vezes, tem que estar de manhã, de tarde, de noite, né? Várias vezes no mês, para você pegar várias condições. Então, é um negócio assim, bem complicado, realmente, da gente estabelecer. Né? Ok, obrigado. Nada. É que é a história, né? É preciso, mas tem um custo, né, pessoal? E custo Sim. tanto de aquisição como de aluguel. Esses equipamentos são muito, muito caros. É igual GPS também. GPS geodésico é uma fortuna. Como o senhor falou aí que tem que ter o GPS junto, além que o equipamento não tem GPS. Se for um GPS geodésico, o aluguel é também caro, também difícil. O GPS em si, Vicente, e para quem geodésico, mais né? o geodésico. A gente lá na UERJ tem um contrato com uma empresa, tá? Eu acho que sai da ordem de 14, 15 mil. A última vez que a gente pagou foi 15 mil para o ano inteiro. O aluguel. O aluguel. E você não aluga o equipamento. Você faz a assinatura de um sinal, que está na ordem desses 15 mil reais por ano, mais ou menos. E vai usando. E eles cedem para você o equipamento. Ele deixa um equipamento incomodado com você. Qual é o equipamento? Agora você não me pegou. Eu posso ver isso depois e te passo direitinho. Da Trimble ou não? Não é da Trimble, não. É a correção por satélite, equipamento de altíssimo. Em tempo real. Em tempo real. É um DGPS maravilhoso. A gente paga pelo sinal dele, eu posso até ver. Esse aí está até razoável, que 14, 15 mil reais para um GPS não é caro. Mas o problema isso é a noção que eu tenho de uns 2 anos atrás, tá? Não sei como é que está agora. Mas eu vou levantar esse dado aqui. Seria interessante, professor, porque para projeto de pesquisa, principalmente, é bastante útil. Né? Na minha instituição, a gente começou a comprar GPS, depois eu mesmo... É porque eu sou engenheiro agrimensor, né? Eu parei de incentivar. Não vale a pena, porque muda muito rápido a tecnologia. Né? E você vai ter que assinar o sinal de correção de qualquer jeito. Ou ter o programa para fazer correção. Ou você fazer estação fixa, fazer estação total. Transferência de RN. Sim. Né? E aí é bem mais complicado você chegar e trazer. Né? Por isso que a gente passou e por uma facilidade. Né? Normalmente os editais de pesquisa e mesmo serviços para empresas, eles não gostam muito de material permanente. Não, né? Por isso que eu achei interessante esse aluguel aí. E a gente saiu para lá. Essa assinatura, né? Isso. Aluguel não. A gente assina o sinal, a gente tem o sinal e eles emprestam o equipamento. Então, eu estou sempre com equipamento de última geração. Isso é bom. Né? Eu vou lá, vou fazer um campo. Aí eu peço o equipamento, ele me cede, voltei do campo e devolvo o equipamento para ele. É assim que funciona o esquema deles. Está muito bom. Eu fiquei bem animado aí com essas informações, porque, nossa, eu estou aqui, só para você ter ideia, eu tenho aqui um equipamento, foi o último que eu comprei pela minha instituição, que é um equipamento da Trimble, mas ele é o Juno, não sei se você conhece. Ele é um padzinho, é um GPS de mão. Mas só ele, que é um equipamento de baixa precisão, que ele dá precisão aí de 2 metros, custou 10 mil reais. Isso há 10, 12 anos, 10, 20 anos atrás. Mais ou menos. Esse é o preço muito caro. normal. Esse é um preço normal de DGPS. É muito caro. O geodésico, nós estamos falando alguma coisa aí da ordem de 30 mil reais, 20, 25, 30 mil reais. Só que ele te dá uma precisão de centímetro. Né? Isso. Nós temos um antigo lá, mas começou a dar problema e aí optamos por fazer esse sistema de comodato lá com a empresa. Não, mas eu gostei dessa informação aí, depois, por favor. Tem tudo alternativa, hoje a gente tem que se virar.
Tomara que o ADCP também, se tivesse essa alternativa, seria interessante, né? O ADCP, quando você está lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, você consegue alugar muito fácil. Aqui no Brasil. O problema aqui no Brasil que não tem, ninguém vai fazer um investimento, né? Pouco se usa, né? E para fazer um investimento desse, ou seja, uma empresa para trazer, ele não vai, ele vai ter que investir aí 60, 70 mil dólares. Isso aí. Porque ele não tem isenção. Entendeu? Então, ele tem que ter... E isso aí, 2 anos, está ultrapassado. Verdade. Esse é o problema que a gente tem hoje com esses equipamentos todos. Né? Eu tenho uma sonda multiparâmetro que comprei há 5 anos atrás, está totalmente obsoleta. Eu já desisti de comprar sonda, professor. Já desisti. Eu já comprei... eu acho que eu já comprei umas 4 sondas. Mas aqueles sensores, a manutenção... O Thiago vai estar aqui com vocês, ele vai fazer um depoimento aqui. Começa a ressecar aqueles sensores, daqui a pouco você manda para a empresa para consertar. A manutenção... Fica caríssimo e aí você desiste. Você não faz porque fica caro demais. Uma coisa que eu digo sempre para todo mundo: equipamento de medição, né? Seja ele sonda, ADCP, linígrafo, é para estar dentro d'água. O que a gente tem nas universidades, justamente, você compra uma multissonda, quantas vezes você botou ela dentro d'água? A gente fica mais tempo no laboratório do que no campo. Não, isso é verdade. Porque a gente não está toda hora no campo, né? Exatamente. E aí ela não foi feita para ficar no laboratório. Né? Então, por exemplo, o que eu faço com as minhas sondas lá, eu tenho um aquário lá, eu deixo ela dentro do aquário funcionando. Sério? Dentro d'água, direto? Dentro d'água, direto. Entendi. A gente tem que ser. Tem que ser, porque você coloca aí, aquele receptáculo onde tem ali, aí vai ressecar, a membrana vai estragar. Né? Então, a melhor coisa para a sonda é estar dentro d'água. Né? Então, o ADCP também, você tem o que você falou ali na emissão, você tem uma cerâmica que emite a frequência e que recebe, ela é emissora e receptora ao mesmo tempo. Né? E ela tem que estar sempre molhada. O ADCP também. O ADCP também. Tem que estar. Ele não pode ter muita variação de temperatura. Então, quando você tira ele e traz para a Terra, aí pega sol, né, esquenta, aí isso altera todas as condições da cerâmica. Então, são detalhezinhos assim que... só o tempo e a experiência vão nos ensinando. Ninguém vai te falar. É a mesma coisa do carro, né? Carro que fica na garagem, estraga, né? Isso é verdade. O equipamento é a mesma coisa, que fica na garagem, fica no laboratório, acaba estragando. Essa é a nossa realidade. A gente tem que comprar as coisas para estar dentro d'água, né, para estar funcionando. Mas quem tiver dúvida aí também, a DCP, sonda, essas coisas todas, depois a gente marca um dia para bater um papo só sobre isso também, que quem sabe a gente, em outro momento, a gente marca uma visita lá na UERJ lá para conhecer lá o laboratório. A gente está lá brigando com essa coisa de pandemia. Pandemia. Né? Tá tudo fechado. Nós já estamos voltando já. Em breve já estamos voltando. A gente deve voltar só para o ano que vem. Aluno, provavelmente só ano que vem. A partir de dezembro, agora, ele já vai liberar as atividades de funcionários, né? Mas os alunos não vão poder ainda entrar, não. Só os relacionados à pesquisa. Eles vão começar aqui, a gente vai começar com as práticas, né? Parece que vai começar com as práticas aqui, alguns projetos, algumas coisas. Bom, gente, alguém mais? Obrigado, professor. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma perguntar aí sobre a DCP ao professor, ou alguma dúvida do conteúdo que a gente passou aqui?
Se não, até a próxima. Pessoal aí que puder, que quiser ir lá na prática do sábado, então fica aí o convite, tá? Certo, Tainá? Você vai, Tainá? Eu pretendo ir. Opa! Você já respondeu minha pergunta, que era sobre levar algum acompanhante. Pode levar, sim, sem problema nenhum. Tá. Só peço para responder lá, para eu informar, vão tantas pessoas, sem problema nenhum. Tá, ok. Eu pretendo Tá bom, ir, sim. querido? Ah, que bom. Vai ser legal, porque eles vão fazer a prática lá, vão Vai usar a ser muito bom. metodologia. Você já conhece lá, né? Conheço. Fui uma vez. Ah, então tá bom. O pessoal lá, muita gente boa, nos recebeu muito bem mesmo. Muito legal ser bem recebido, né? Então, eu recomendo a todos que puderem, né? Vamos sim. Que Tadeu e Miriam, por favor, não faltem, tá? Tem o nome da colega de São Gonçalo que foi também, tem um grupinho bem legal, viu? Pessoal de lá de Cachoeiras. Então, é isso, gente. Ficamos por aqui. Um abraço a todos, saúde. Depois eu coloco lá as atividades lá no grupo para vocês, tá? Não deixa acumular não, tá, pessoal? Tá legal. Vou levar minha acompanhante. Não deixa Professor, acumular não, hein? Ô, Vicente, e atualiza também lá no Drive. Não está atualizado não, professor? Não, tá lá. A última foi no dia 20 de Eu achei que estava atualizado. outubro. Não. Vou até verificar aqui agora, que eu já vou fazer essa atualização. Para mim já está atualizado. Tá devendo. Estou devendo? professor, Tá devendo. o pessoal está perguntando no chat sobre a Sim. APA. ATA? A APA. O que tem? Porque Cachoeiras o ponto de mesmo. encontro é na... Isso. Diz que é só colocar no... Você é de Cachoeiras? Sou. Aí eu coloquei o endereço aqui no chat. Ah, tá bom, obrigado. Obrigado. Me manda lá que eu coloco no grupo. Manda para a Neise, por favor. Tá bom. Coloco. Tá? Porque a gente está fazendo a consulta e depois a gente cria um grupo só das pessoas que responderam que vão. Entendeu? Aí a gente passa todos os detalhes. Tá certo, Elisete? Tá bom. Tá bom, obrigado, viu? Deixa eu parar a gravação aqui.